Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Charleston, Carolina do Sul. O ar estava saturado de umidade, e o cheiro de terra úmida se misturava ao leve aroma dos ciprestes que ladeavam o antigo cemitério Magnólia. Um vento outonal soprava entre as lápides como um suspiro de outro mundo. Folhas mortas, em tons de bronze e carmesim, rodopiavam pelos caminhos de paralelepípedos em um balé silencioso. Tudo parecia suspenso, congelado em um luto que a própria natureza respeitava. No meio desse silêncio pesado, uma figura permanecia imóvel, ajoelhada diante de uma sepultura ainda recente. Evelyn Brooks, na casa dos 40 anos, usava um longo casaco preto justo que ondulava com as rajadas de vento. Um lembrete da dor que ela nunca havia realmente deixado para trás. Seu chapéu preto de abas largas cobria seus olhos, mas era possível sentir as lágrimas silenciosas rolando por suas bochechas. Mesmo de luto, ela permanecia digna, elegante, com a dolorosa contenção de mulheres que muitas vezes sofreram em silêncio. Nas mãos enluvadas, ela segurava um buquê de peonias brancas quase abertas. Elas tremiam como ela. Essas flores eram as suas preferidas, mas também as de Michael. Cada pétala parecia carregar uma lembrança, uma gargalhada, uma palavra doce trocada na pequena cozinha, tarde da noite. Ela estendeu a mão lentamente e acariciou a lápide com a ponta dos dedos, como se quisesse acordar o homem deitado embaixo. Michael James Brooks. De 1980 a 2024. Marido dedicado, soldado corajoso, alma eterna. Seus lábios tremeram, e com a respiração entrecortada, ela murmurou: "Você me prometeu." Ela fechou os olhos e lutou contra o soluço crescente. "Você me prometeu que voltaria. Que era apenas uma missão humanitária. Que seria curta. Apenas algumas semanas. Você mentiu para mim, Michael. Você mentiu para mim." Sua voz falhou. Seus ombros caíram. Ela apoiou a testa na pedra fria, incapaz de conter as lágrimas. "Você me deixou sozinho. Mais uma vez, sozinho." Fazia 6 meses que Michael, um sargento do exército dos Estados Unidos, perderá a vida em um ataque em Porto Príncipe enquanto escoltava um comboio humanitário até um hospital de campanha. Um ato de terror sem sentido, uma explosão. Concederam-lhe honras militares, dobraram a bandeira sobre um caixão fechado e proferiram discursos sobre coragem, lealdade e sacrifício. Mas nenhuma dessas palavras foi suficiente para aliviar a dor de Evelyn. No dia do funeral, ela se manteve firme e digna, sem derramar uma lágrima diante das câmeras e das autoridades. Mas assim que a multidão se dispersou, ela desabou em seu quarto, gritando no travesseiro para não perturbar as paredes silenciosas demais da casa vazia. Desde então ela voltava para cá, todos os domingos, no mesmo horário. Como se, voltando vezes suficientes, conseguisse reverter o curso do destino. Ela estava conversando com Michael, contando a ele sobre sua semana. A ausência, o frio nos lençóis, o silêncio na casa, a dor de fazer café para apenas uma xícara. Nunca tiveram filhos. O sonho de uma família fora engolido por 2 abortos espontâneos. Evelyn deixará de acreditar nele. E Michael, discreto, não falava mais sobre o assunto. Eles se trancaram numa rotina feita de pudor e cicatrizes silenciosas. Mas apesar disso, amavam-se com um amor profundo, maduro e silencioso. Daqueles que não se dizem em voz alta, mas que se manifestam em gestos simples. "Sinto tanto a sua falta, Michael." Ela respirou. Ao seu redor, o cemitério permanecia vazio. Nem um pássaro. Nem um sopro de esperança. Apenas o vento. E aquela sensação de estar esquecida em um mundo que não funciona mais sem ele. Mas naquele dia, havia algo no ar. Uma presença estranha. Quase imperceptível. Como se alguém ou alguma coisa o estivesse observando. Ela ainda não sabia, mas na curva daquele beco, entre os túmulos centenários e as estátuas de anjos corroídos pelo tempo, um destino se aproximava. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela enxugou as lágrimas e levantou a cabeça lentamente. Evelyn estava prestes a se levantar, com o joelho direito protestando com esforço, quando um movimento à distância chamou sua atenção. Entre 2 ciprestes escuros, uma pequena figura se movia lentamente, quase como uma miragem na névoa outonal. Era uma menina frágil, de apenas 6 ou 7 anos. Caminhava sozinha entre os túmulos, agarrada a um bicho de pelúcia puído, um pequeno coelho rosa cujas costuras pareciam prestes a estourar. Seu casaco bege, grande demais para ela, balançava sobre seus ombros, como se pertencesse a outra criança, ou a um passado distante. Seus sapatos rangiam levemente o cascalho, e seus cachos escuros caíam em cascata sobre um rosto pálido e concentrado. Ela não estava correndo.
Ela não estava chorando. Ela estava procurando. Evelyn, a princípio surpresa, enxugou as lágrimas com as costas da mão. Com o coração ainda abalado pela dor, ela se endireitou lentamente, observando com cautela. A garota parou a poucos passos de distância. Seus olhos grandes, de um castanho profundo, quase dourado, fitavam Evelyn com uma intensidade perturbadora. Sem medo. Sem hesitação. Apenas um reconhecimento estranho, como se tivesse acabado de encontrar algo que esperara a vida toda. Você está perdida, querida? Perguntou Evelyn com a voz trêmula, mas suave. A menina balançou a cabeça calmamente. Não, eu estava procurando por você. O tempo pareceu parar. Evelyn piscou. Você estava me procurando? Ela se agachou lentamente, tentando fazer contato, com as mãos apoiadas nos joelhos, suas emoções em uma mistura de curiosidade e alerta. A voz da criança era fina, mas segura. Ela não tinha a aparência de uma criança perdida, mas de uma criança em uma missão. Qual o seu nome? Esperança. Esperança Williams. Um silêncio sinistro se instalou. O nome pairava no ar como o eco de um sonho. Evelyn repetiu para si mesma, tentando entender o que aquela criança estava fazendo ali sozinha, num cemitério àquela hora. Quem te mandou aqui, Hope? Hope olhou para baixo por um momento, depois virou a cabeça em direção ao túmulo. Deu um passo à frente, quase reverentemente, e estendeu a mãozinha em direção à lápide, roçando nas letras gravadas. O meu pai. Ela falou devagar, pronunciando cada palavra como uma prece. Ele me disse que eu te encontraria aqui. Ele me disse que você era minha mãe verdadeira. O mundo parecia virar de cabeça para baixo. Evelyn sentiu o estômago apertar. Sua respiração ficou presa na garganta, como se alguém a tivesse socado no peito. Ela deu um pequeno passo para trás, apoiando a mão no peito. Seu pai? Ela gaguejou. Quem é seu pai? Hope ergueu os olhos. Seu olhar era claro, inabalável. Ela não hesitou. Michael James Brooks. O coração de Evelyn explodiu em seu peito. Ela cambaleou, perdendo o equilíbrio por um instante, como se tivesse sido levada por uma onda invisível. Teve que se apoiar no banco de pedra atrás de si para não cair. Olhou para a garota novamente. Suas feições. Seus olhos. Sua covinha. Não, não era possível. Ela deu mais um passo para trás, balançando a cabeça. Não, não é possível. É um erro. Quem te disse isso? Quem te mandou aqui? Mas Hope permaneceu imóvel, digna, como se carregada por uma verdade maior do que ela. Ela enfiou a mão no bolso interno do casaco e tirou uma pequena caixa de madeira envernizada. Era um objeto antigo, desgastado nas bordas com uma pequena fechadura dourada. Ele me disse para te dar isso se eu te encontrasse. Ela estendeu a caixa com cautela, como se ela contivesse algo sagrado. Evelyn, paralisada pela emoção, estendeu a mão lentamente. Pegou o objeto sem conseguir falar. Seus dedos tremiam ao levantar a tampa. Dentro, cuidadosamente guardado em um pano de veludo, havia um medalhão de prata desbotada. O medalhão dela. Aquele que ela dera a Michael em seu 3º aniversário de casamento. Ela o gravara lá dentro. Ela abriu. E dentro, uma foto. Usada, envelhecida, mas reconhecível. Michael, mais jovem, sorrindo, segurando um bebê nos braços. Uma menininha de olhos fechados, enrolada num cobertor. No verso da foto, um bilhete rabiscado pela mão dele. Ela reconheceu a letra imediatamente. Seus cachos, seu nervosismo nas letras maiúsculas. Uma letra que ela já vira em tantas cartas, cartões de aniversário, post-its colados na geladeira. Perdoe-me por esconder este tesouro de você. Um dia você entenderá. Evelyn sentiu os joelhos cederem. Ela caiu no chão, com os dedos ainda fechados em volta do medalhão. Não, não, Michael. Por quê? Ela começou a chorar. Não as lágrimas silenciosas do luto habitual. Não. Eram soluços profundos e de cortar o coração, misturados com incompreensão, raiva e uma dor avassaladora. Gritos que ela jamais ousara proferir. O choro de uma mãe traída e ainda assim desperta. Hope aproximou-se silenciosamente. Ajoelhou-se ao lado dela, silenciosamente, e colocou o bicho de pelúcia entre os joelhos de Evelyn. Então, num sussurro quase inaudível, ela disse: Estou esperando por você, há muito tempo. Os dias seguintes foram um turbilhão vertiginoso, enquanto o coração de Evelyn oscilava entre esperança, dor, raiva e incompreensão. Tudo parecia irreal, como se ela estivesse atravessando um sonho denso demais, ou um pesadelo tingido de luz. No dia seguinte ao encontro com Hope, Evelyn contatou o advogado da família Brooks, Richard Langford, amigo de longa data e de confiança de Michael. Ela exigiu uma investigação completa. Eu quero a verdade, toda a verdade. E imediatamente solicitou um teste de DNA.
O resultado saiu 3 dias depois, 99,9% positivo. Hope era de fato filha biológica de Michael James Brooks. O papel frio e clínico confirmou que os olhos, as feições e os silêncios de Hope já haviam sussurrado. Evelyn o leu várias vezes. Primeiro tremendo, depois chorando, finalmente em silêncio, como se seu coração não tivesse mais forças para gritar. Mas o teste não foi suficiente. Evelyn precisava entender, remontar os fragmentos de um passado que lhe fora escondido. O Sr. Langford contratou um investigador particular especializado. Juntos, eles rapidamente localizaram a Sra. Clara Turner, uma enfermeira aposentada que morava em Georgetown, Carolina do Sul. Foi lá, em uma casa modesta, mas aconchegante, cercada por fotos de crianças na parede, que encontraram as respostas. A Sra. Turner, uma mulher negra na casa dos 70, os cumprimentou com dignidade silenciosa. Michael nunca parou de cuidar dela, ela disse, servindo-lhes chá. Ele vinha sempre que podia. Chamava-a de minha estrela da manhã. Enviava-lhe presentes, cartas. Enviava-me dinheiro todo mês. Pedia-me para nunca deixar de lado, para amar como se fosse voltar amanhã. Então, ela pegou uma pequena caixa de lata coberta de selos antigos. Dentro, havia cerca de 30 cartas escritas à mão por Michael, endereçadas a Hope. Algumas continham desenhos, fotos e trechos de músicas. Evelyn as leu em silêncio, com a garganta apertada. Em uma dessas cartas, Michael escreveu: "Um dia, vou te apresentar à sua mãe. Ela é incrível, mas precisa de tempo. Ela já passou por algumas tempestades. Quero que ela te veja na luz, não na dor." E de repente Evelyn entendeu. Michael não queria traí-la. Ele queria protegê-la. Salvá-la de outra provação. Alguns anos antes, Evelyn sofrerá um aborto tardio, doloroso e humilhante, após muitos anos tentando engravidar. A provação a destruíra. Ela se retraíra em um silêncio protetor, recusando-se a discutir a maternidade. Michael, silencioso, nunca insistira no assunto. Ele respeitara a dor dela. Talvez até demais. Então, quando aquela jovem grávida implorou que ele salvasse seu filho no Haiti, ele assumiu a responsabilidade como um dever sagrado. Ele prometeu, e cumpriu sua promessa, sem jamais ousar revelá-la. A jovem cujo nome descobriram, Lena Desiree, morrera poucas horas após o parto, vítima de uma infecção devastadora. Sozinha, sem família, sem rumo, ela dera a Michael uma última missão: proteger a filha. Evelyn descobriu que Michael havia providenciado secretamente todos os cuidados de Hope: educação, assistência médica, proteção jurídica. Ele até abriu uma conta fiduciária em nome dela. Mas ele sempre pensou que eventualmente contaria a ela. Conte a ele sobre essa garotinha que ele amava nas sombras, apresentando esperança a ele como um presente inesperado do destino. Ele esperou pelo momento certo. Esse momento nunca chegou. Em vez de rejeitar Hope, Evelyn a tomou nos braços. Não por pena, não por dever, mas porque vira nos olhos daquela menininha frágil e perdida a mesma luz que Michael. Uma luz suave, quase tímida. Uma centelha de verdade. Um olhar que não mentia, que não pedia nada, mas oferecia tudo. Evelyn sentiu seu coração, partido pela dor, bater um pouco mais rápido, como se reconhecesse algo antigo, algo familiar. Naquele dia, sob o céu cinzento de outono, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela iria adotar Hope. O processo judicial foi um caminho tortuoso. Havia documentos, interrogatórios, serviços sociais céticos. Mas Evelyn não vacilou. Explicou calmamente que era viúva, sim, mas não vazia. Que havia perdido o marido, mas não a capacidade de amar. E acima de tudo, não estava fazendo aquilo para preencher um vazio, mas para honrar uma promessa silenciosa, a que Michael teria feito sem dizer uma palavra, apenas com aquele olhar terno que sempre tivera para as almas feridas. Hope, por sua vez, tinha tudo a desaprender. Ela vinha das ruas, de lares temporários, de olhares desconfiados. Não conhecia a doçura de uma refeição compartilhada, o aconchego de um lar, a constância do amor incondicional. Nos primeiros dias não disse nada. Observou, desconfiou, esperou que tudo desmoronasse como sempre. Escondeu comida debaixo da cama. Dormiu com as próprias roupas. Não acreditava em sorrisos. Mas Evelyn pacientemente teceu um casulo invisível ao seu redor. Todas as noites, infalivelmente, ela se sentava na beira da cama e lhe contava uma história. Não uma história sobre príncipes ou dragões. Não, uma história real. A de Michael. Ela lhe contou sobre sua risada estridente, um pouco alta demais, que ecoava pela casa quando assistia a desenhos animados antigos. Sobre seu hábito de cantar músicas dos anos 80 no chuveiro, desafinado e a plenos pulmões.
Sobre sua obsessão por romances policiais e esse estranho hábito de adivinhar o assassino antes mesmo de o livro chegar à metade. Sobre como ele fazia panquecas aos domingos, sempre grossas demais, sempre um pouco queimadas, mas feitas com amor. Sobre seus silêncios também, carregados de reflexão, doces de ternura. E uma noite Hope sussurrou: ele também me amara? Evelyn sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas conteve-as. Pegou delicadamente a mão da menina. Ele já te ama, Hope. Sabe por quê? Porque ele vive dentro de mim. E agora, dentro de você também. Dias se passaram. Depois meses. Evelyn transformou o quarto de hóspedes em um verdadeiro casulo. Paredes rosa claro, prateleiras cheias de livros, uma luminária noturna em formato de estrela. Ela pendurou uma grande foto de Michael de uniforme, sorrindo. Todas as manhãs, sem que ninguém pedisse, Hope parava em frente à moldura. Colocava os dedinhos na moldura e sussurrava: olá, pai. A palavra pai soou estranha no início na casa. Repercutiu nas paredes silenciosas, despertando memórias. Mas logo se tornou música. Uma conexão. Uma prece. Evelyn compreendeu então que sua dor jamais desapareceria completamente. Mas ela havia mudado de forma. Parara de arder. Agora brilhava. E cada vez que via Hope rir, correr, aprender a viver sem medo, sentia que Michael não tinha realmente partido. Ele estava lá nos gestos, no amor compartilhado, nos simples segundos da vida cotidiana. Ele estava lá, através daquela menininha que ela escolhera amar, não para substituir, mas para continuar. E talvez, no fundo, a vida não tivesse tirado tudo dele. Talvez ela tivesse lhe oferecido uma segunda chance. 13 anos depois. No majestoso auditório da Universidade de Colômbia, adornado com cortinas azul escuro e douradas, centenas de pessoas estavam reunidas. Era o dia da formatura. A atmosfera era eletrizante, carregada de orgulho, esperança e emoção. No meio do palco, uma jovem se aproximava do púlpito com uma elegância serena. Ela usava um vestido preto com detalhes em azul royal. Seus cabelos naturalmente cacheados estavam artisticamente penteados para trás, revelando um rosto luminoso e determinado. Em volta do pescoço, um medalhão de prata brilhava sob os holofotes. Ela respirou fundo antes de se dirigir ao público. Senhoras e senhores. Sua voz era clara, calma, mas repleta de uma emoção contida que fluía em cada sílaba. Ela fez uma breve pausa, examinando a sala. Então continuou. Dizem que certos encontros mudam uma vida. Encontrei minha mãe aos pés de um túmulo. E naquele dia nasci pela segunda vez. Um murmúrio percorreu a sala. Várias cabeças se viraram intrigadas. Ela continuou com o olhar fixo em algo mais profundo do que o momento presente. Sou fruto de um segredo, de um amor oculto, de um sacrifício silencioso. Uma gravidez que ninguém ousou revelar. Um parto vivenciado com dor e medo. Mas também sou a prova de que mesmo soterrada por anos de silêncio, a verdade sempre acaba ressurgindo. Ela parou por um momento, com a garganta apertada e o coração batendo mais rápido. Minha mãe não estava pronta para me ver quando nasci. Ela me deixou ir, achando que era o melhor. E no entanto, no dia em que nossos caminhos se cruzaram, sem uma palavra, ela me reconheceu. Não com os olhos, mas com a alma. E eu sabia. Eu sabia que apesar da ausência, apesar dos anos, eu sempre tive um lugar em seu coração. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de alguns na plateia. Tudo que se ouvia era a voz dela e a respiração suspensa da plateia. Michael Brooks me deu a vida. Evelyn Brooks me deu um lar. Juntos eles me deram a coragem de amar mesmo após a perda. Eles me ensinaram que a dor não é o fim da história, mas muitas vezes o começo do renascimento. Esta cerimônia, este diploma, esta homenagem. Dedico-os àqueles que me amaram mesmo à distância, mesmo nas sombras. Ela ergueu os olhos ligeiramente para a primeira fila. Lá, uma mulher de rosto elegante, com os cabelos presos em um coque simples, segurava um lenço encharcado de lágrimas. Era Evelyn Brooks. Seu olhar encontrou o da filha. Eu te amo. Obrigada por nunca parar de acreditar em mim. Ao ouvir essas palavras, toda a sala se levantou em uma ovação espontânea. Alunos, professores, pais, todos se levantaram. Os aplausos ecoaram como um trovão caloroso pelo auditório. Mas Evelyn não se levantou. Ela permaneceu ali, sentada com as mãos entrelaçadas contra o peito, o rosto transbordando de emoção. Ela estava chorando. Mas desta vez não era mais tristeza. Era paz. Uma paz há muito esperada e conquistada com muito esforço. Foi o ápice de uma jornada. O fim de um luto. E o começo de uma nova vida. Hope desceu do palco, diploma na mão. Ela se aproximou lentamente de Evelyn.
As duas mulheres se entreolharam, e se abraçaram em silêncio, sob o brilho dos flashes e os olhares de admiração. 2 gerações, 2 corações partidos pelo passado, finalmente reunidos pela verdade. E naquele simples abraço, tudo que havia sido perdido foi encontrado novamente.